Cássio, é um assunto, assim, delicado, né? Eu sei que você não pode abrir muito, mas, assim, como você acha que foi trabalhado, né? Até onde você pode abrir esse período que o Mika ficou afastado das competições, né? Por conta da usada, e ainda está, né, num processo ali de briga, né? De discussão com a federação, então eu vejo que isso impactou muito, né, na vida dele, no do pai dele. Então foi muito difícil lidar com essa situação toda, porque ele é um menino, né, que vem despontando tudo. Então, pô, fez diversas lutas, ele é o ídolo nacional, assim, muitas pessoas que não fazem jiu-jitsu acompanham o Mika, então imagino que foi um impacto muito grande lidar com isso. Toda essa situação é muita exposição, muitas vozes, muitas lentes. Eu pude conhecer o Melk no secreto. Se o meu trabalho deu certo foi por conta daquele cara. Ele me deu uma visão no dia que ele me conheceu. O que eu tenho pra acrescentar a ele? Você tá entendendo? Um cara que não quer nada meu e que me ajudou. Então, as pessoas, eu vi que naquele momento de boom, muita crítica, muita coisa, mas eles têm uma visão da situação. Eles têm as evidências, eles têm as provas. E a nossa mentalidade, eu falo isso aqui porque eu tenho que falar a verdade, não tô quebrando sigilo. A gente nunca tocou nesse assunto, não. É sobre tá bem, tá seguindo, momento nenhum ele parou, não. Não mudou nada. Isso é que é impressionante. E ele atingiu um nível de reconhecimento de trabalho que eu não vejo mais sendo sobre vitória ou derrota. Quem é que não quer ver ele se apresentando? A postura dele já foi diferente na adversidade? Lá atrás, quando ele estourou, que ele pegou o braço lá do faixa preta e ele não pegou pra luxar, pra machucar. O adversário foi resistindo. E é o que naturalmente acontece quando você se expõe a uma pressão na articulação há tanto tempo. Qual foi a postura que o Mikael teve? Ele não comemorou, se preocupou. Foi ali que as pessoas viram. Porque aquela questão de, um faixa azul desafiando faixa preta. Aquilo ali fugiu do controle deles. É óbvio que eles não fizeram ou lançaram nenhum desafio. Alguém lá colocou aquilo ali no jogo. Essa história aconteceu, eles mantiveram, mostraram quem eles são. Gente que trabalha duro, de verdade. Forma honesta, constante, inteligente, faz o melhor que pode com os recursos que tem na mão. Então, tomou uma proporção muito grande. A minha visão de dentro do time é essa, cara. Só seguimos o planejamento, o foco, e ele tá de volta, sabe? Então, é uma coisa assim que realmente só eu e ele sabe? E engraçado que isso é verdade. Cara, a gente não falou sobre isso não, porque você é um profissional do jiu-jitsu, tá saudável. Olha onde eles estavam, olha quantas vidas o projeto de Manaus transforma, o projeto de Jundiaí transforma, a história deles transforma. Quantas pessoas conseguem patrocínio e apoio através do destaque do Mika? Tem muita coisa boa. E eu acredito que eles olham para essas coisas boas, que pouquíssima gente sabe. Eu falei, quando eu fui lá no Pura Connection, eu tava lá nos últimos 15 dias do ADCC. Não tinha ninguém lá documentando aquilo. Eles treinaram entre eles, com os recursos que eles tinham, fizeram o melhor. Não é falando que faltou, porque não faltou, olha o resultado, mas eu digo assim, não teve facilidade. Eu não vi ninguém ter nenhuma história triste, eu vi uma união. E eles em Manaus, né? Ninguém estava documentando aquilo. Tem 2 entrevistas que eu nunca soltei, do Mikael e do Diogo, pré-ADCC. E eu filmei algumas coisas. O tatame ficava encharcado. E era de suor de verdade. A gente vinha correndo, pulava de ponta, registrei várias coisas que eu ainda não soltei. Nem sei se eu vou soltar. Mas eu digo assim, não tinha ninguém documentando. Tinha que ter documentado aquilo, porque as pessoas não têm noção do que eles fizeram no nível assim de, cara, de humildade, de foco, de fé. O trabalho que a gente fez, eu comecei a trabalhar 6 meses antes com eles pela fé. Que garantia a gente tinha que ia dar certo? Que garantia a gente tinha que eles iam passar da primeira luta? Sempre foi. Sempre será assim. Então a gente faz o nosso melhor. Então essa questão, essa é a minha visão pessoal. Cara, eu filtro muito o que eu leio. Então eu não vi nada de trash talk, não acompanhei nada disso. Existe um botão nas redes sociais lá, silenciar. Eu sigo 10 páginas. Sigo vocês, por exemplo, porque é um conteúdo de vida. Eu filtro muito.
Eu também crio conteúdo, então eu seleciono as vozes que eu ouço. Então eu olhei para aquela situação como, cara, envolve várias questões políticas e várias outras coisas que nem me cabe, eu nem perco tempo entrando com isso, eu só foco em trabalhar. E eu acho que o trabalho do Mika, ele é inquestionável. Inquestionável. Quem é de verdade sabe. Qualquer pessoa, não tem o que falar. É atípico. Você não tem documentado em vídeo performances como a dele. Não tem. E tem 19 anos. E agora ele tá fazendo o que de novo? Reescrevendo o caminho. Sendo 100% monitorado. Alguém tem coragem de duvidar que ele não vai fazer a mesma coisa? E aí? E aí os haters, os argumentos, todos vão... Foi feito, mas ele vai provar. É óbvio, nada mudou. Então, a mentalidade ali já veio pronta, Karina. Eu só faço a manutenção diária. Essa é a verdade, no trabalho com o Mika. Pô, irado, assim. Ele tem uma família muito forte e tem presente uma por base trás. forte, né? Tem base. Sólida. Isso faz diferença e reflete mesmo, né? A gente consegue ver tanto da postura dele, o jeito dele falar com as pessoas, de lidar com a diversidade. Você vê que ele é bem resiliente, tanto dos períodos ruins quanto dos bons. Então, é um grande exemplo, né? Para a nova geração que está vindo, para essa também. Então, e ele deixa a dica lá para todo mundo ver. Qual é o nosso currículo da vida hoje, a bio do Instagram? Vai lá e leia a primeira frase dele. Coloca Deus na frente. Isso é nítido. Então eu nem entro nesses detalhes. Por quê? Ele é a relação dele com Deus. É um dos atletas que eu mais utilizo o pilar da fé. Porque a fé transcende tudo. Eu trabalho com a teoria cognitivo-comportamental porque ela leva em conta a dimensão espiritual do homem, que é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, que reconhece o ser humano agora como um ser bio, de biológico, psico, de psíquico, sócio, de social e espiritual. E não é sobre a religião X, Y, Z, Deus. É sobre o nosso cérebro ter glândulas e áreas que são ativadas e que produzem as substâncias mais nobres quando nós experimentamos as coisas transcendentais da fé. E no caso, o Mika deixa claro lá a fé dele em Deus, em Jesus Cristo. E eu vejo na prática em todo mundo, porque isso está informado. Aqui é o Cássio Fã falando, tá na bio dele, você lá, coloque Deus em primeiro lugar e olha a história dele. Fato.